大家好，我是思思。Oi, gente, sou a Cici, sou chinesa da China mesmo, mas já vivi aqui no Brasil faz 9 anos. E eu sou o Lucas, brasileiro do Brasil mesmo, e já estou aqui no Brasil há muito tempo. Então, esse é mais um vídeo que a gente fez esse formato, que é o Lucas atrás da câmera, me ajudando, e eu frente da câmera e um vídeo sem edição. E esse vídeo a gente vai falar uma coisa muito importante, um animal na verdade, chama morcego. Como fala morcego em chinês? Morcego. Em mandarim a gente chama bianfu, né? Esse é o nome tipo oficial dele, bianfu. Mas muito interessante, quando eu era pequeno, na minha cidade, a gente conhece ele como rato na parede, né? Que a gente chama yanbi laoshu. Laoshu é rato e yambi é tipo só fica na parede, porque rato não fica na parede, certo? Tipo uma mistura de lagartixa com rato. É, tipo isso. É, porque a lagartixa a gente chama tigre no parede. Olha, lagartixa é maior, tipo, maior do que morcego. Enfim, por que a gente tá falando morcego? Como vocês sabem, né? Talvez vocês sabem, eu gravei um vídeo sobre o sopa de morcego, claro, é fake news. Se você ainda não assistiu, pode clicar para assistir. E nesse vídeo eu falei que esse novo coronavírus, ele bem provavelmente tem uma origem no morcego. E talvez você ainda não sabe, o SARS de 2003, lá na China também, e o Ebola na África, e MERS, né, que é também um tipo de coronavírus lá no Oriente Médio, todos ele tem uma origem no morcego. Então, eu fico pesquisando, né, por que o morcego ele transmite tanto vírus e por que ele tem vírus se ele não morre. E eu acho algumas coisas bem interessantes, por isso eu queria gravar esse vídeo, né, mais informático para vocês. E esse vídeo vai ter uma participação muito especial, porque eu não sou especialista para falar, né, um assunto sobre animais, sobre biologia, mas tem uma pessoa muito boa para falar isso, que é Pilula. Se você ainda não conhece o canal do Pilula, eu vou deixar aqui. E no final, né, vou falar um pouquinho só, aí eu já vou colocar ele falando, né, explicando para você, ok? Lucas, quer falar alguma coisa? Não, é justamente isso, né? A gente estava pesquisando um pouquinho mais sobre o morcego. É um animal muito interessante, existe na Terra já há uns 50 milhões de anos, ou seja, ele existe há bastante tempo e ele muitas vezes tem uma relação de parceria, né, com os vírus. Então ele pode ser uma boa casa para o vírus morar durante bastante tempo e ele também não morre. Então isso faz com que ele seja um grande hospedeiro para vários tipos de vírus, né? Sim. Eu pesquisei, tem uma coisa, né? Além de o sistema de imunidade do morcego, que é meio contra vírus, tem uma coisa que é muito bom para vírus, que o vírus adora, que é o morcego, ele tem uma época de dormir. Então, ele dorme no inverno e o corpo, ele fica esfriando. Então, o vírus é como se fosse uma geladeira para guardar o vírus. Então, dentro do corpo do morcego, existe quase 150 tipos de vírus. Então, isso é bastante, né? O que eu falei, por exemplo, tem Ebola, SARS, MERS, tem um novo coronavírus, provavelmente, e tem um vírus, talvez você conheça mais, que é vírus de raiva. Que acho que é vários que tem no cachorro, né? Sim. O cachorro precisa tomar muito desse vacina de vírus. Sim, especialmente em cidades grandes. Sim. Agora, o morcego, ele, o que geralmente as pessoas confundem geralmente o morcego, ele pode ser a origem do vírus, mas ele vai passar o vírus para alguma outra coisa, que pode ser um animal, um alimento, né? Uma fruta. Sim. E aí, esse intermediário que geralmente passa para o ser humano. Sim. E, por exemplo, falando de fruta, talvez você ainda não sabe,
Existe tipo 1000 espécies de morcego, inclusive, né, que ele representa 20% de mamífero no mundo e é o único mamífero que voa. Então isso também ajuda, ele espalha vários lugares do mundo, né? E o morcego, 70% de morcego ele come insetos. Então, mesmo que carregar, tem vírus, mas ele não é um animal que tem pessoal que fala, tem que matar todos os morcegos. Não, porque ele come muito inseto e esses insetos podem espalhar vírus também. A própria dengue, né, é transmitida por um inseto. Sim, e vários insetos, ele mata muito plantação, então o mamífero é muito bom para as plantações, muito bom para a natureza, então é um animal muito importante na natureza. E também tem o resto, maioria do resto, né, 30% mais ou menos, come frutas. Por isso a gente fala, tem um vírus, talvez é menos conhecido, chama Nipah vírus. Ele apareceu na Malásia e ele foi transmitido pelo porco. Por quê? Porque lá as pessoas, né, criaram porco na floresta e aí eles aproveitaram criar manga junto com o porco. Então o morcego, ele comeu manga e o porco comeu a mesma manga igual ao morcego. Então espalhou para porco e porco passou para a pessoa. Então ele sempre, geralmente, né, muitos vírus ele vai achar um intermediário para passar para humanos. Vamos ver o que a gente tem mais para falar. Acho que mais ou menos isso. Agora vamos ouvir o Pirula? Vamos ouvir Pirula. Bem-vindo, Pirula. Obrigada. Então já vamos agradecer aqui o Pirula mais uma vez. Se você não está inscrito no canal dele, já vai lá e se inscreve. Muito bom. A nossa participação nesse vídeo fica por aqui. Sim. Tadinha. Dadi Arral, pessoal aí do Pula Muralha, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui a pedido da Cici, porque ela queria saber um pouco sobre o fato de morcegos transmitirem doenças, tá? Bom, o fato é que praticamente todas as doenças virais e mesmo algumas outras bacterianas ou até de fungos são foram transmitidas aos seres humanos através do contato com outros animais. A pecuária, por exemplo, quando ela foi desenvolvida, sei lá, 12 mil anos atrás ou até antes, né, no caso da domesticação de outros animais, já começou com essa transmissão. Esses vírus, essas bactérias, muitas vezes não são maléficas para esses bichos, tá? Ou às vezes até são, mas nem sempre, como bois, vacas, cavalos, cabras, cachorros, porcos. Mas às vezes elas deixam eles doentes e às vezes elas podem transmitir para seres humanos e aí os seres humanos ficam doentes. Tá? Então isso é uma coisa bastante comum, bastante sabida. E animais silvestres que ainda não foram domesticados, muitas vezes têm doenças que ainda não são conhecidas ou que a gente não sabe qual é a intensidade que elas teriam quando entrarem em contato com seres humanos. Então, se você for ver os últimos vírus que a gente teve contato e que geraram aí alguma epidemia ou algum tipo de preocupação, foram transmitidos por outros animais, tá? Por contato com outros animais. A AIDS é um caso muito emblemático, né? Muita gente diz que foi contato com algum primata e provavelmente foi de fato contato com primatas não humanos. E a gente não sabe qual contato, mas obrigatoriamente envolve sangue ou secreções. Então alguém se alimentou desses primatas, alguém manuseou um cadáver desses primatas, um cadáver fresco, alguém, sei lá, domesticou assim, levou para casa algum desses primatas e acabou tendo esses problemas, e isso depois se espalhou para outros seres humanos. O ebola também, que recentemente teve lugar lá no Golfo da Guiné, lá na África, também é um vírus que foi transmitido por contato com animais, aí também podem ter sido primatas, e a gente sabe que tem muitas pessoas lá nas tribos que comem carne de caça, comem gorilas, chimpanzés, etc., e também morcegos, tá? O que acontece com os morcegos? Os morcegos, eles têm eles são hospedeiros de muitos tipos de vírus e a gente não sabe por quê. Tá? Roedores também, lembrando que morcegos e roedores não são proximamente aparentados na escala evolutiva, ou são menos do que as pessoas esperam. Morcegos não são ratos com asa.
apesar de semelhança. E o que acontece? Tanto os ratos, né, os roedores como um todo, quanto os morcegos são capazes de armazenar vários tipos de vírus, ainda que para eles isso não seja maléfico. Muitos desses vírus têm a capacidade de contaminar os seres humanos. Óbvio que não é o mesmo vírus para todos os morcegos, então geralmente isso daí é específico para cada tipo de morcego. Então uma espécie transmite um vírus, outra espécie transmite outro vírus, etc. E ninguém sabe explicar por que esses bichos têm essa facilidade tão grande de armazenar esses vírus. A maioria dos bichos, desses pequenos, que transmitem doenças para os seres humanos são os ratos, porque os ratos convivem muito perto da onde nós, humanos, costumamos viver. Eles se aproveitam dos nossos restos de comida e etc. No caso, os morcegos, nem tanto. Tá? Mas, eventualmente, o ser humano tem contato com algum desses morcegos, seja por caça, seja para tentar eliminar algum tipo de praga, sei lá, você tem umas 2 ou 3 espécies de morcegos que são vampiras, elas não atacam seres humanos em geral, mas elas atacam gado, cavalos, etc, e eventualmente você pode entrar em contato com isso, tentando eliminá-los. Tá? Ou então contato com as fezes de algum morcego, com algum morcego morto, etc. Então, é mais raro acontecer essa transmissão por morcegos, mas acontece por causa do contato mesmo, que não é tão comum quanto o contato com ratos. No caso dos morcegos, eles transmitiram a SARS, né, que foi aquela doença lá, a síndrome também respiratória, lá no começo dos anos 2000, né, que foi sabidamente transmitida por morcegos, e agora, com quase toda certeza, esse coronavírus também foi transmitido por morcegos. Tá? Alguém teve contato com morcegos de alguma forma, ou comeu esses morcegos. Eu sei que não é comum na China, tá? Eu também já fui para a China, essas coisas de um monte de bichos sendo comido, isso daí é algo muito restrito, muito peculiar, assim, muito particular. Mas óbvio que quem sou eu para falar de China no canal da Cici, né? Então ela deve saber isso daí com muito mais, com certeza sabe isso daí com muito mais propriedade do que eu. Mas alguém entrou em contato com esse morcego. Se não foi se alimentando dele, foi tentando matar, foi algum acidente, foi manuseando talvez as fezes ou algum cadáver. Isso, assim, meio que é quase certeza de que aconteceu. Então, infelizmente, isso eventualmente vai rolar em alguns lugares. E na China é um pouco mais grave por causa da quantidade de pessoas, né? Se foi em Wuhan mesmo, que começou, quer dizer, com certeza começou em Wuhan, é uma cidade de 11 milhões de habitantes, então facilita a transmissão aí, tudo isso daí. Então, infelizmente, aconteceu isso, e esperemos que a situação seja resolvida o mais rápido possível e que essas medidas de contenção que o governo está fazendo ajudem a impedir o espalhamento dessa doença. Valeu aí, muito obrigado para todos vocês aí, CC, e até mais.